do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e nossa Mãe. Amém. Livro do Céu, volume 21. Então, eu vou partilhar a Escola da Divina Vontade, o estudo 59. Livro do Céu, volume 21 a 29, a parte 1. Então, o primeiro trecho foi o volume 21. 3 de abril de 1927. Efeitos de um amor livre que ama e efeitos de um amor forçado. Como na divina vontade os atos são feitos com plenitude, completos e exuberantes. Enquanto estava toda aflita por sua privação e quase petrificada pela dor de me ver como esquecida por meu amado Jesus, saiu de dentro de mim e, apoiando suas mãos sobre meus ombros, punha sua cabeça sobre meu peito e respirava forte, dizendo: todos esperam teus atos. E enquanto respirava, atraía em si todos os meus atos feitos em seu divino querer. E acrescentou: minha filha, não esse trecho aqui é tão incrível, né? Porque foi feita essa escola da Divina Vontade, foi há 4 dias, eu acho que foi na quarta-feira. Eu sei que foi antes da live. Foi antes da live de quinta-feira, eu acho que foi na quarta. E na live, Jesus explicou, assim, o trecho da live, ele tinha muita conexão com esse trecho aqui, pra gente entender esse trecho, né? A escola que Jesus explicou foi incrível, como é feito o ato na divina vontade, né? Mas aí na live ele explicou essa parte aqui, é pra gente entender como que um ato na divina vontade abrange tudo. E todos esperam, ele fala, todos esperam teus atos. Porque tudo foi, que é o que ele explicou na live, tudo foi criado para esse propósito. Tudo foi criado. Todo o plano de Deus, tudo foi criado, tudo foi criado. O ser humano foi criado para viver na divina vontade. Para a divina vontade, para o ser humano ser uma morada divina, para esse plano acontecer. O ser humano foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Então, quando isso acontece, quando o ser humano, quando uma alma vive na divina vontade, os atos que ela está fazendo, ela foi criada para isso, então isso se realiza. Então, quando se realiza esse plano, tá tudo incluso,
nesse ato. Porque você só foi criada para isso. E tudo que foi criado, tudo que Deus fez, foi para esse momento acontecer. Para esse ato acontecer. Para Ele ver a vontade dele no ser humano. Ele criou o ser humano para isso. Então, tudo, por isso que fala que inclui tudo. Todos esperam teus atos. Porque tudo foi criado para isso, para esse momento acontecer. Como se fosse assim, tudo foi criado para esse momento acontecer. O ser humano viver na vontade divina. Então, quando acontece, todos esperam esse ato, porque tudo foi criado para o ser humano viver na divina vontade. Em fazer atos com a divina vontade, para a divina vontade agir através do ser humano. Aí ele falou: minha filha, os atos feitos em meu querer são atos meus. E por isso vim a tomá-los com meu respiro enquanto eu respirava sobre teu peito. Porque todos estes atos teus, sendo atos meus, todos os esperam, e eu irei difundi-los em toda a criação, para poder receber em todo o universo a honra de um ato livre de criatura. Esta vontade de criatura, livremente, não forçada, vem na minha e age. Esta vontade de criatura livremente, não forçada, vem na minha e age. E eu recebo a honra de uma vontade livre, que é a maior honra para mim, que me é conveniente como Deus. É uma vontade livre. A gente vai na divina vontade e quer, com a nossa vontade livre, agir com a vontade divina, possuir a vontade divina e agir com ela, e esse ato ser a vontade divina agindo. As outras criaturas não têm vontade livre, só o ser humano e os anjos, né? E Deus. Mas os animais, por exemplo, não têm vontade livre. Eles glorificam a Deus, mas eles não têm vontade livre. Eles não vão na divina vontade livremente agir, amar, por exemplo, que você vê lá lindo o leão cuidando dos leãozinhos. É lindo. Você vê, nossa, que amor, mas não é um amor livre. Ele não tem como escolher outra coisa. Ele não tem liberdade. Ele foi criado para amar e não tem outra opção. É a divina vontade que age em toda a criação. Mas os animais, por exemplo, não têm vontade livre. Não é livremente. Eles não têm livre arbítrio. Os animais não têm livre arbítrio. Eles agem como se fosse assim um instinto. É lindo, é incrível, é lindo, mas eles não são livres. É lindo a gente ver. Esses dias eu tô vendo aquele canal lá que passa as coisas da natureza, né, e tudo. Gente, é cada coisa linda que a gente vê nos animais. Meu Deus, é incrível. A leoa cuidando dos leãozinhos, a girafa. Meu Deus, eu vi uma cena que eu fiquei assim, impressionada. Eu fiquei assim, uau, que coisa incrível. A girafa tem sempre o macho, que é o dominante, né, da tribo, assim, da tribo não, do grupo lá de girafas. E tinha um macho que estava crescendo, um jovem, e tinha o mais velho. E eles tinham que lutar para ver quem que ia ser o que ia dominar. E eles lutando, e o maior ganhou. O mais velho era maior e ganhou desse macho jovem. Aí quando o que ganha na luta, no duelo, né, deles lá, o que perde, ele faz um ato de uma girafa, gente, uma girafa. Um ato de submissão ao que ganhou. Eu fiquei assim, olhando aquela cena, meu Deus, que coisa linda. Ele abaixa a cabeça, a girafa abaixa a cabeça em ato de submissão ao mais forte, ao que é o dominante. Eu fiquei assim, meu pai, mas é lindo, mas ele não é livre, ele não tem vontade livre. Ele glorifica a Deus por estar na vontade divina, na ordem,
Jesus falou, acho que não foi no volume 19, ele falou que os animais, a criação possui a vontade divina por natureza, porque é a vontade divina que criou e mantém tudo. Possuem, é a vontade divina, mas eles não têm vontade livre como o ser humano. Então, o que foi explicado na escola, né? A gente meditar a escola, não ficar só no trecho, né? Mas meditar a escola. O que foi falado na escola dessa parte é como se fosse assim, que um exemplo de um pai, né? Que chega em casa e o filho livremente fica esperando o pai, quer dar um abraço no pai, doido pro pai chegar para conversar com o pai, para brincar com o pai, e livremente, sem esperar nada em troca, sem nenhum interesse, um amor livre. Ele ama o pai porque o pai, pelo que o pai é e não pelo que o pai tem, né? A diferença seria, por exemplo, um filho que o pai chega e ele já vai perguntar ao pai: o que você trouxe para mim? Vai lá ver o pai, mas é com interesse de ganhar alguma coisa, né? O que será que o pai trouxe? Então, vou lá ver. O que meu pai trouxe para mim? Meu pai chegou do trabalho. Será que é o que ele trouxe? Forçado. A mãe tem que chamar: ó, seu pai chegou, vem aqui, pedir bênção para ele. O menino vai emburrado, não quer ir. Ou vai só porque, vou lá, porque às vezes meu pai trouxe alguma coisa para mim. Então, não é um amor livre, é forçado. É com interesse, é por medo, um respeito assim, mas um medo, né? Não é livremente, não é aquela criança que já vê o pai chegando, já ouve o barulho do portão abrindo e já vai lá para a porta abraçar o pai. Que felicidade! Então é diferente. É a glória de Deus, né? Que ele fala, que é esta vontade de criatura livremente, não forçada, vem na minha e age. Não esperando nada, não por medo de Deus, que eu vou obedecer a Deus e querer fazer tudo o que Ele quer. Não por medo, mas por um amor, livremente. E eu recebo a honra de uma vontade livre, que é a maior honra para mim. Por que ele fala, né, que ele está explicando isso, que ele explicou na escola? Por que é uma honra para ele, que a gente tem que entender? Por que é uma honra? Um amor livre, que é um exemplo para a gente entender. Esse filho que quer o pai pelo que ele é, que ama livremente, sem medo. Não é por medo, não é por... Se a gente, como se fosse assim, quando tem pessoas que vão para a igreja, segue a Deus, obedece, ouve a palavra de Deus, mas sem um amor. É por medo de ir para o inferno, por medo por interesse, porque quer a graça de Deus, quer os dons, quer alguma coisa de Deus. Então, tá lá, todo dia. Mas é por um interesse, não é um amor livre, não é pelo que Deus é em si mesmo. Tem um interesse humano, tem um olhar para si mesmo, né? Um egoísmo. É pela pessoa, não por Deus, puramente. Uma vontade livre que me ama e que voluntariamente se anula, olha só. Uma vontade livre que me ama e que voluntariamente se anula para fazer a minha e obrar nela. É o grande portento da criação, pelo qual foram criadas todas as coisas, tá vendo? Que ele falando aqui, ele mostrando realmente, tem muita conexão com o trecho da live e o que ele falou aqui. Uma vontade livre que ama a Deus, uma pessoa livre, que pode escolher milhares de coisas, mas ela escolhe Deus. A gente tem uma vontade livre. Todo mundo, todo ser humano tem uma vontade livre e tem milhões de coisas para escolher amar. Pode amar um cachorro, pode amar seu pai, amar sua mãe, viver para si mesmo, viver tanta coisa que a gente pode escolher, mas você voluntariamente se anula. Se anula para fazer a minha vontade. Você tem vontade, a nossa vontade pode escolher milhares de coisas, mas você escolhe a vontade de Deus livremente.
Você escolhe sempre a vontade de Deus. E é assim, a todo instante. Eu fiquei pensando muito nessa escola, no que Deus falou no segundo trecho, no volume 22, do que é o trecho do diferença entre o amor do céu e da terra. Meu Deus, eu fiquei muito tempo pensando nisso. E o que ele me mostrou, assim, ele falou assim, você pode... Por que tem um amor novo, né, que ele fala? Eu já tô passando pro segundo trecho, porque eu fiquei tão encantada com ele. É bem parecido com o que eu li na escolinha, mas não é o mesmo. Mas ele explicou assim pra mim, por que é um amor novo? Por que é um amor novo? Porque a cada instante eu recebo um amor novo. Porque a cada instante você deixa de escolher milhares de coisas para ficar comigo. Você se anula o tempo todo. E a gente nem percebe, eu nem percebo. A gente às vezes nem percebe, assim. Você fica tão focado em Deus que você esquece até do que você está deixando de escolher para ficar com Ele. É como se não existisse mais nada. Mas Ele me mostrou assim, você poderia escolher fazer tanta coisa nesse exato momento, pensar em tanta coisa, mas você escolhe pensar em mim, livremente, livre, voluntariamente se anula. Nesse exato momento você poderia escolher tanta coisa aqui na Terra, tanta coisa agora, tipo agora. Vamos pensar agora. Hoje é domingo, 7 horas da noite, 7 horas da noite. Domingo, 23 horas, eu poderia escolher dormir. Minha cama tá ali, quentinha. Meu esposo tá vendo jogo, eu poderia escolher ficar lá com ele. Eu poderia escolher ficar pensando nos meus problemas. Eu poderia ficar lá na cama mesmo e ficar pensando um monte de coisa. Tanta coisa que eu poderia pensar. Tanta coisa, milhares de coisas que eu poderia pensar a cada momento, a cada instante da minha vida aqui na Terra. E eu escolho pensar só em Deus, nas coisas de Deus, em conhecer Deus, em falar com Ele. Eu poderia... Nossa, meu telefone tá aqui na minha mão. Eu tenho um plano aqui de dados para ligar para um monte de gente. Eu poderia usar esse tempo, a minha boca, a minha inteligência, para falar tanta coisa com tanta gente. Tem tanta gente aqui no meu celular que eu poderia ligar para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, para minha irmã, para minha sogra, para minha tia, para minha prima. Tanta gente que eu conheço que se eu ligar e ficar batendo papo, ou então pegar o WhatsApp e ficar conversando com tanta gente que tem no meu WhatsApp. E eu não escolho isso. Então, quantas coisas a gente deixa de escolher e escolhe ficar com Deus? Eu escolho a cada instante Deus. Eu escolho a cada instante a vontade de Deus. Se Ele quiser que eu ligue, eu vou ligar mais por causa dele. Não há vontade minha. Eu me anulo o tempo todo. E é uma anulação, assim, um sacrifício que é voluntário. Que é tão voluntário que não é forçado. Que eu não tenho uma luta, assim, interior dentro de mim. Ai, eu queria tanto, tipo assim, ó, eu queria tanto ligar pra fulano, pra ciclano, pra beltrano, eu queria tanto ficar conversando aqui com minha sobrinha, eu queria tanto ficar conversando, mas eu tenho que conversar com Deus. Eu tenho que ler o livro do céu. Eu tenho que fazer uma partilha. Não é assim. Eu quero ler. Eu quero falar só com Deus. Eu quero, às vezes eu tô morrendo de sono, eu tô cansada, e eu vou deitar e eu falo, ai, mas eu quero, eu vou ler um pedacinho do livro do céu para me ficar pensando nesse trecho, falando com Deus sobre isso e terminar de ler o livro do céu, que são 36 volumes, eu só li até o terminei o 19 ontem. Nossa, que felicidade. Meu Deus, que ler o último trecho. Já comecei o 20. Eu quero terminar de ler, Senhor. Eu quero terminar. Não é que eu tenho que terminar. Eu quero terminar. Eu quero. Eu desejo livremente. E eu largo tudo isso livremente. E às vezes até as pessoas, meu pai, seja, me ligou. Minha filha, você não me ligou essa semana. Eu esqueço. Aí você fala, nossa, você tá em pecado, desonrando seu pai. Não, não é não. Meu Deus.
Aí eu fui pedir perdão. Meu pai, é verdade, eu não te liguei essa semana, me perdoa, minha vida é uma correria. Me perdoa. E eu fui, me liguei. Aí eu falei, nossa, pai, tem que ligar domingo, tem que ligar no final. Eu não fico lembrando, sabe? Então, é livre. Aí Deus estava me mostrando isso. Você voluntariamente se anula e é um amor novo para ele a cada instante, porque o que esse negócio tá abrindo aqui? Porque a cada instante você se anula. A cada instante você deixa de escolher milhares de coisas para escolher a vontade dele. A cada instante. A gente às vezes nem. Eu falo, nossa, pai, mas eu fico tão assim. Eu nem fico pensando que eu tô deixando um monte de coisa para trás para ficar nesse exato momento, a cada instante. A cada instante a cada instante eu, eu tô renunciando tanta coisa e eu nem percebo. Eu nem percebo quanta renúncia de, de, de pensamentos, de não pensar. Problemas, meu Deus, eu tenho um monte de problema. Meu Deus, mas quanto problema eu tenho para resolver no meu trabalho, tanta coisa. E eu fico, eu trabalho, faço tudo que eu tenho que fazer, mas eu não fico com a cabeça ocupada com as coisas do meu trabalho, assim. Às vezes vem um pensamento assim, eu já logo rejeito. Não quero pensar nisso. E assim, você não é um robô. Então, a glória para ele, o amor, é isso mesmo, é você anular e vir um pensamento de você, eu quero pensar em Deus, deixa para resolver depois. Eu não quero ocupar minha mente com esses pensamentos, meu pensamento é para Deus. Eu esqueço da terra livremente para pensar nele, para ficar com ele já antecipadamente. Aí eu fiquei pensando, Senhor, no céu, por que é diferente? Porque no céu não tem as coisas da terra. Eles não têm o que escolher mais, a escolha já foi feita. A escolha já foi feita. Ele me mostrou isso assim. A escolha já foi feita, não tem como. Não, quando a pessoa, tipo assim, fica definido a escolha. Quando a pessoa morre, já tem a escolha. E ela já. E não tem como ela. Depois que ela tá no céu. Ai, eu não sei explicar direito, meu pai, que você falou. Me ajuda. Depois que ela tá no céu, a escolha, ela já escolheu deixar a terra. Quando a pessoa morre e vai pro céu, ela já escolheu deixar a terra. Já escolheu e selou. Não vai mais voltar atrás. Não vai mais voltar atrás. Tá selado, tá, tá definido. Acabou terra. Tchau, terra. Não quero mais saber de terra. Quem morre. Quem morre. Mas quem e morre, tipo assim, quem vive na vontade humana e morre e faz esse. Não sei se eu tô sabendo explicar direito, meu pai. Eu vou falar tudo que vem na minha cabeça. Quando a pessoa morre, vive na vontade humana e morre, ela faz aquela escolha lá e vai pro purgatório e vai pro céu. Quem vive na vontade divina já faz essa escolha em vida e já deixa a terra. E já deixa a terra. E você só olha para Deus, você esquece da terra para ficar com Deus, para ter essa união com Ele, essa fusão com Ele já em vida, antes de sair da terra, antes de morrer. O que acontecer na morte, Jesus fala isso no livro do céu. O que acontece na morte, o que a morte faz, que é desapegar a alma da terra, inclusive a alma sai do corpo. O que aconteceria na morte, o amor faz antecipadamente. O que a morte faria, que é o desapego da terra, o amor, quem vive na vontade divina, o amor que faz isso. Você esquece da terra, mas você tá na terra. E é isso que é mais lindo, porque você tá na terra, com um monte de problema, que é o que falou. Eu achei, meu Deus, eu fiquei pensando naquilo muito tempo. Que é o que Jesus falou, é isso, é isso. Porque o negócio desse, a luz desse trecho, do segundo trecho, é isso. Você tem um monte de problemas, você tem um monte de coisa que te prende na terra.
E você, como se morresse antecipadamente por amor, você larga tudo, você esquece tudo dos seus problemas, da sua. Você. No céu, eles não têm problemas, ele não tem o corpo que já é o nosso próprio corpo já é tipo assim, não é um problema, mas o nosso corpo já é algo que te limita. Você sente sono? Quem tá no céu não sente sono. Ele não tá no corpo. Ele só tá com a alma. A única que tá lá com o corpo é Nossa Senhora e Jesus, mas eles estão com corpo glorioso. Então não tem sofrimento. Não tem sofrimento, não tem cansaço físico, esgotamento físico. E a gente aqui na Terra tem. E mesmo assim, você vive esse amor, esse esquecer da terra, esquecer de vocês. É uma renúncia de si mesmo, uma renúncia dos seus problemas, das suas coisas, dos seus pensamentos. E uma renúncia de si mesmo. Você tá com sono, você tá cansada. Nada impede esse relacionamento com Deus. Você passa em cima de tudo, de cansaço, de sono, de fome, de frio, de dor. Lá não tem, no céu não tem dor. Ele falou nesse trecho, né, no 22, mesmo com não tendo a felicidade que os bem-aventurados têm, por isso que é um amor diferente, tem um tempero a mais, né, porque a alma tá deixando de escolher milhões de coisas e renunciando a si mesmo, se anulando, e um trecho tem a ver com o outro, né, esse 21:12 e o 22:12, se anulando por ele. No céu você tá vendo Deus, e não tem outra coisa, ele já é tudo. Já está selada a sua escolha. Quem está na terra ainda pode sair a qualquer momento e escolher outras coisas. E livremente ela se anula o tempo todo, porque a santidade divina é ininterrupto. Mas eu sou livre. A qualquer momento eu posso falar, eu não quero mais nada. Eu vou curtir minha vida. Eu vou curtir as coisas da terra. Ninguém está me amarrando. Deus não está me amarrando. Deus não me obriga a ficar só olhando para Ele. E só com ele, e preocupado com as coisas dele. Eu sou livre, livre, e eu posso escolher. Mas quem está no céu também é livre, mas ele já saiu da terra. Quem está na terra ainda pode, eu posso muito bem falar, vou ler esse livro do céu, mas não. Tá me ocupando muito. Eu tenho tanta coisa para estudar. Eu vou dar um tempo. Na minha profissão, está acontecendo uma reforma, uma revolução. Foi aprovada essa semana uma lei que vai revolucionar tudo. Eu tenho muita coisa para estudar. Então eu posso muito bem, nesse exato momento, falar: eu vou parar de ler esse livro, não vou fazer parte dele, não. Eu vou estudar para a reforma tributária que está acontecendo. Eu preciso urgente entender tudo. E a qualquer momento eu poderia fazer isso. Eu posso ainda fazer. Mas eu não quero. Eu escolho todo momento não fazer isso. Eu escolho a cada instante. E é assim, voluntário, livremente. Eu não quero. Quem tá no céu, essas coisas já passou. A pessoa saiu da terra, não tem mais que estudar para passar na prova. Não tem mais que fazer uma pós-graduação. Quem tá no céu não tem que fazer uma pós-graduação porque aconteceu uma reforma tributária. Não tem. Não tá trabalhando mais na empresa. Acabou. Acabou, morreu empresa, acabou terra, acabou, não tem mais. Tá lá no céu, já na glória, com Deus. Já teve a escolha, já passou. Mas quem tá na terra está aqui e tem um monte de coisas humanas te envolvendo que você tem que fazer. Que você tem que fazer, não tem como não fazer, porque você está na terra. Não tem como eu falar, a partir de agora eu vou só ler o livro do céu e não vou mais estudar para nada, não quero mais saber de nada. Tem isso, não tem como, eu vou cancelar meu CPF na Receita Federal e vou viver aqui como um anjo, não vou comer, não vou, Deus vai me sustentar e eu não preciso nem comer. Não tem como isso. Estou na terra. Então eu vou
viver na terra, fazer tudo isso. Eu vou estudar a reforma tributária, eu vou estudar, vou fazer uma pós-graduação, mas isso não me atrapalha. Como assim? Não tem como, não encaixa. É milagre. É vida divina, é milagre. É estar na terra sem estar. Você tá, mas não tá. Você tá, mas não tá. Essas coisas ficam no segundo plano. Esse é o plano de Deus para o ser humano. Esse é o projeto original de Deus. É Ele viver em nós aqui na terra. A gente tem uma vida com Ele e já ter essa união, esse casamento, enquanto você está vivo com seu corpo. Não é, o projeto de Deus não é desposar a noiva, que é a nossa alma, só depois da morte, só depois que a gente sai do corpo, não. Já é agora. Já enquanto a gente está vivo no corpo, que é a leitura de hoje, linda, incrível, do Isaías. Meu Deus, eu fiquei encantada com aquela leitura da primeira leitura. E eu fui inocente assim, nem modo de falar. Meu Deus, que leitura mais linda! Nossa, que lindo! Fiquei encantada. E eu fui chegando na igreja, eu já participei da pastoral da liturgia, mas saí para entrar para catequese. Então, assim, a menina que é a coordenadora, ela sabe que eu já fui, né? Então, eu fui chegando e eu acho que faltou alguém. Faltou o pessoal da leitura. E eu cheguei um pouquinho mais cedo, 15 minutos, e ela, Michele, você pode fazer a leitura? Posso, faço. Qual que você quer, a primeira ou a segunda? Eu falei, eu não tinha visto nada, não li nada antes. Eu falei, pode ser a primeira. Quando eu li lá, eu tava na fila lá, eu li aqui, meu Deus, que coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Então, a gente, acontece aquele casamento, é aqui já. O amor é tão forte que você quer casar logo, não quer saber de esperar para ver o noivo face a face. Só quando eu conhecer face a face que eu vou me apaixonar e vou querer casar com Deus? Não, quero já agora. Pelo que eu sei dele, pelo que ele revelou dele, pelo que ele fala na palavra dele, pelo que ele é, sem eu ter visto. Sem eu ver esse face a face como os bem-aventurados. Sem eu ver, eu já quero casar, já casei. Eu não quero esperar conhecer ele. Igual, como se fosse assim, a diferença, gente, como se fosse assim. Você conhece uma pessoa, imagina um casal que se conhece pela internet e se falam pela internet, não se conhece, não conhece, e vamos pensar que não existe, vamos pensar que é um casal que se relaciona por carta. Pensa que não existe internet, que não existe vídeo, ligação de vídeo, não, pensa que é carta, só carta. E um fica conversando com o outro por carta, correspondência. E pensa que é uma moça e se apaixona lá com um rapaz. E ela se apaixona de um jeito pelo que ela sabe dele, que ele escreve, o que ele escreve para ela. Ela nunca viu ele na vida, mas pelo que ele escreve, pelo que ele fala dele, pelas coisas que ele fala, pelo que ele fala que ele é, pelo que ele se dá a conhecer nas cartas. E, e ela já aceita casar com ele, e ele pede ela em casamento, e ela aceita casar com ele antes de ver. Antes de ver. Antes de ver, ela já quer casar. Ela já confia nele e confia plenamente e se abandona e casa antes de ver. Quando ela vê, ela já conhece o pensamento dele, tudo que ele pensa. E, e ela vai se apaixonar mais ainda quando vê, né? É como se fosse a gente, assim, que faz esse processo de morte, de renúncia, que ama a Deus desse jeito, sem ver. É muito diferente. Imagina, muito diferente. É pelo que você sabe dele, do que ele revela dele, na palavra dele. E você dá a sua vida por ele sem ver, sem ter esse face a face que tem no céu. E com esse monte de problema ainda. Ainda tem esse monte de problema, esse monte de coisa, essa renúncia, 24 horas de renúncia.
Não é gozo e felicidade como é no céu. É renúncia, é sacrifício, é sacrifício de si mesmo, que a gente sente sono, sente frio, sente fome por causa do corpo. E aí por causa de estar no corpo a gente não vê ele, não vê. E ainda tem um monte de coisa na terra, de família, um monte de coisa. Mas é um milagre, porque a gente não deixa de fazer nada que tem que ser feito dos nossos ofícios. E são muitos. É na igreja, é na empresa, é em casa, é com pai, com mãe, com filho, com marido, com coordenador de catequese, com o chefe da empresa, com um monte de gente. Você não deixa de fazer nada. Tudo, tudo. Porque é ele que faz. É tudo ele. Ele te veste como roupa e ele que assume a sua vida. Mas você não está morta. Sua vontade está com a dele fundida. Então, esta vontade livremente não forçada vem na minha e age. E eu recebo a honra de uma vontade livre, que é a maior honra para mim, que me é conveniente como Deus. Você dá os direitos para ele, né? Que ele te criou para isso. Uma vontade livre que me ama e que voluntariamente se anula para fazer a minha e obrar nela, é o grande portento da criação, pelo qual todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas para acontecer esse momento, esse portento da criação. Não, peraí, Senhor. Deixa eu ler de novo. Uma vontade livre que me ama e que voluntariamente se anula para fazer a minha e obrar nela. É o grande portento da criação, pelo qual foram criadas todas as coisas, porque deviam servir a esta vontade livre. Porque deviam servir a esta vontade livre, não forçada, para me amar, e ela, tendo domínio sobre todas e desfrutando de toda a criação, devia servir como de vontade a todas as coisas criadas, pois elas não têm vontade, e a criatura devia servir como de vontade a elas, para dar em cada coisa criada sua vontade e seu amor livre para com seu Criador. É só na minha vontade. Não, peraí, meu pai. E só na minha vontade a humana pode difundir-se a tudo para dar esta honra tão grande ao seu Criador. Tá, vou ler de novo, que me deu um nó no cérebro aqui, só um pouquinho. Peraí, me ajuda. Esta vontade de criatura, livremente, não forçada, vem na minha e age. Então, você age livremente na vontade divina. Essa vontade humana, livremente, quer agir com a vontade, quer que a vontade vem na vontade divina para a vontade divina agir na nossa vontade. E Deus recebe a honra de uma vontade livre, que é a maior honra para mim, que me é conveniente como Deus. Deus recebe a honra de uma vontade livre, que só o ser humano tem, e os anjos, mas ele recebe uma honra de uma vontade livre, mas ele tá falando de anjo aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Só essa honra para ele é uma vontade humana, livremente, querer agir, querer que a vontade divina haja na nossa vontade livre. Esta vontade de criatura, livremente, não forçada, vem na minha e age. Uma vontade livre de criatura que me ama e que voluntariamente se anula para fazer a minha e obrar nela, uma vontade, né, de criatura que ama Deus livremente, que se anula, não quero fazer a minha vontade, eu quero livremente fazer a de Deus. E trabalhar nela, trabalhar na vontade de Deus, nesse plano de Deus, no que Ele quer. Esqueço o que eu quero, esqueço o que eu quero, só faço o que Deus quer. Isso, uma vontade livre que me ama e que voluntariamente se anula para fazer a minha e obrar nela, é o grande portento da criação. O grande portento da criação é a santidade divina, é o ser humano vivendo na divina vontade. O grande portento da criação é o homem
que foi criado em mais semelhança de Deus, vivendo nesse plano de Deus. É o grande portento da criação. É o homem vivendo na divina vontade. É essa vontade livre da criatura agindo na vontade divina. É o grande portento da criação, pelo qual foram criadas todas as coisas. Tudo foi feito para isso acontecer. Tudo foi feito para isso acontecer. Então, quando isso acontece, Deus vê nesse ato dessa vontade livre de criatura agindo na divina vontade. Ele vê toda a criação, ele vê tudo o que ele fez. Que é o que a gente estava falando na live. Quando a gente, por exemplo, na Terra, quando alguém na Terra tem um propósito e trabalha a vida inteira para alcançar aquele propósito, que é o exemplo que a gente deu lá de uma pessoa que quer passar em medicina, numa faculdade federal. E ela dedica ali 5 anos da vida dela para esse propósito. E tudo que ela faz é com aquele propósito de alcançar aquele objetivo. Então, ela se alimenta bem para passar na faculdade, para conseguir estudar, para passar na faculdade. Ela estuda, gasta o tempo dela estudando para conseguir passar no vestibular. Ela dorme mais cedo para passar no vestibular e ter tempo para passar. Ela arruma um quarto, um ambiente, então reforma, o pai dela reforma ali a casa, faz tudo, um quarto de estudo para ela passar na faculdade. Então, tudo que foi criado e tudo que ela faz, tudo que é criado, aí ele cria um ambiente propício para ela estudar, dá o carro para ela ir fazer um cursinho. Pensa que é uma pessoa que tem dinheiro, pensa assim. Então, tudo que é criado e tudo que é feito é com esse fim, esse objetivo. No dia que essa pessoa pegar o diploma de formado em medicina, lá com o diploma de médico, naquele ato ali vai estar tudo incluso. Tudo que foi feito para chegar àquele momento. Então, tudo que Deus criou. Ele deixou claro aqui. Pela qual todas as coisas foram criadas. Então, quando isso acontece, uma vontade livre que ama a Deus voluntariamente se anula para fazer a vontade dele e obrar nela, é o grande portento da criação, pelo qual tudo foi criado. Ele vê tudo que ele criou, porque para isso acontecer, ele vê tudo. Porque deviam servir pelo qual foram criadas todas as coisas. Porque deviam servir a esta vontade livre, as coisas criadas. Tudo foi criado para servir às vontades livres das criaturas. Toda a criação. Deus não precisa de sol, de lua, da criação. Tudo foi criado para o homem. Tudo foi criado para o homem, mas deviam servir a esta vontade livre, não forçada, para me amar. Mas tudo foi criado para essas criaturas que têm vontade livre, mas com uma condição. Foi criado para amar a Deus. Foi criado para viver com a vontade divina e obrar nela. O ser humano, quando vive, o ser humano que tem essa vontade livre e não ama a Deus e não obra na divina vontade, ele está usurpando os bens da criação. Usurpando. Porque essas coisas, todas as coisas foram criadas para esse grande portento de uma vontade livre que ama a Deus e trabalha na divina vontade. Se isso não acontece, está fora de ordem. O ser humano está roubando de Deus. Roubando até a água, até o ar que respira. Então, foi criado, tudo foi criado, porque deviam servir a esta vontade livre e não forçada para me amar. E ela, tendo domínio sobre todas, e desfrutando de toda a criação, devia servir como de vontade a todas as coisas criadas, pois elas não têm vontade. E a criatura devia servir como de vontade a elas para me dar em cada coisa criada sua vontade e seu amor livre para com seu Criador. As criaturas não têm vontade, a água não tem vontade. Ela foi criada para o homem usufruir dessa água, beber essa água,
para se manter vivo, hidratado e tudo, para viver nesse plano de Deus. Então, quando a gente vive na divina vontade e toma água na divina vontade, é como se a gente estivesse dando essa vontade, esse amor para Deus. A água, quando ela é bebida por alguém que está na divina vontade, a água está cumprindo plenamente o propósito para o qual ela foi criada. A água foi criada para saciar a sede da criatura que tem vontade livre e que trabalha na divina vontade. Esse foi o propósito de criação da água e de toda a criação. Foi para matar a sede de uma criatura livre que tem vontade livre, que ama a Deus e que livremente se anula e quer a vontade divina e trabalha nela. Foi para isso que foi criada a água. Quando o ser humano bebe a água e ele vive na divina vontade, a água está plena de felicidade, como se fosse assim. Ela chegou no propósito pleno da criação dela. Quando a criação serve a seres humanos, usurpadores, que vivem na vontade humana, que não ama a Deus, que desobedece a Deus, que ofende a Deus, que não reconhece Deus, a criação fica em dores de parto, como fala na Bíblia. Por isso que fala, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque toda a criação foi criada para os filhos de Deus, não para usurpadores, que vivem na vontade humana, que vivem em oposição a Deus. Então, por isso que ela chega numa plenitude. É isso que veio na minha mente, assim. E só na minha vontade a humana pode difundir-se a tudo para dar esta honra tão grande ao seu Criador. Não, peraí. E só na minha vontade, a vontade humana, só na vontade divina, a vontade humana pode difundir-se a tudo para dar esta honra tão grande ao seu Criador. Minha filha, uma vontade que não me ama livremente, se não forçada, diz distância entre Criador e criatura, diz escravidão e servidão, diz dessemelhança. Ao contrário, uma vontade livre que faz a minha e me ama, diz união entre alma e Deus, diz filiação, diz que o que é de Deus é dela, diz semelhança de santidade, de amor, de modos, tanto que o que faz um o faz o outro, onde se encontra um se encontra o outro. Por isso criei o homem livre de vontade, para receber esta grande honra que convém a um Deus. Uma vontade forçada que me ama, que se sacrifica, eu não sei o que fazer com ela. Antes nem sequer a reconheço, nem merece nenhum prêmio. Por isso todo o meu olhar está sobre a alma que de espontânea vontade vive na minha. Nossa, meu Deus, é muito sério, né? Isso que ele falou. Criou o homem livre. Uma vontade forçada que me ama, que se sacrifica, uma pessoa que se sacrifica, mas não é livremente, ele não sabe o que fazer, nem reconhece. Que só faz por interesse. Quando a pessoa só faz por interesse, que ama a Deus, mas não é livremente, ele nem reconhece. O amor forçado é dos homens, não de Deus, porque se contentam com as aparências e não descem ao fundo do ouro da vontade para ter um amor sincero e leal. O homem que aceita esse amor forçado, interesseiro, que tem muitos casais, por exemplo, que um está com o outro, não é por amor, por vontade. É por interesse, é por medo, é por... Não é? O homem se contenta com esse amor forçado. A gente vê artista, por exemplo, um artista idoso, velho, cai nos pedaços. Me perdoa, Senhor, mas é o que acontece. E é rico, rico, rico. E ele tá lá com uma mulher de 18 anos. E ele sabe que ela tá por interesse. E ele se contenta com isso. E fica... Ele não vai lá no fundo, no ouro da vontade. Será que se eu fosse pobre ela estaria comigo? Ele sabe disso. Se eu fosse pobre, não tivesse R$ 1 na conta, não tivesse um avião para levar ela, se levasse ela a pé e não tivesse dinheiro para sair com ela, será que ela sairia comigo? Ele não quer saber, ele faz vista grossa para isso. Ela tá comigo. O homem aceita esse amor forçado, Deus não. Deus não.
O amor forçado é dos homens, não de Deus. Porque se contenta com as aparências, a aparência de amor. E não descem ao fundo do ouro da vontade para ter um amor sincero e leal. Né? Deus não se contenta com um amor que não é sincero, que é por medo, que é por interesse, só porque Deus é o criador de todas as coisas, você ama porque você quer as coisas dele, você quer sua recompensa. Isso é um amor que não é livre e espontâneo, mas aquele amor que, apesar de tudo, apesar do sofrimento, apesar de tudo, você continua amando, né? Tem que ser assim, livre, não forçado. Como um rei. Como o rei que se contenta com a sujeição dos soldados desde que esteja formado seu exército, e não presta atenção se os soldados têm a vontade distante dele. Se esta está distante, terá o exército, mas não está seguro. Pode ser um exército que trama contra a sua coroa e contra a sua vida. E quantos, né, desses casais que a mulher só quer o dinheiro e trama contra a vida da pessoa? Quantos a gente vê? Acontece isso, né? Ele deu o exemplo do rei aqui, mas como ver esse exemplo de um casal que não tem esse amor sincero, que não é leal, não é realmente um amor verdadeiro, sincero e leal? Quantos que sofrem uns golpes, né? E morrem porque a pessoa quer só o dinheiro. Então, se Deus não é assim, ele quer ter a vontade nossa livre, de você estar com ele porque você quer mesmo, não por um interesse. Não é falso. Um patrão terá muitos servos, mas se não o servem de vontade, se não por necessidade, por conveniência, por temor, por cobrar seu salário, estes servos que comem de seu pão podem ser seus primeiros inimigos. E muitos estão com Deus por causa disso, ó, por causa de necessidade, conveniência, temor, por querer alguma coisa em troca, o salário. Estes servos que comem de seu pão podem ser seus primeiros inimigos. Mas teu Jesus, que vê no fundo da vontade, não se contenta com as aparências. Jesus vê tudo. E se esta vontade espontaneamente quer e vive na minha glória, a criação, tudo está seguro, porque são não os servos, mas meus filhos que a possuem e que amam tanto a glória de seu Pai Celestial. Então, a criação não é para os servos e para os infiéis, né? É para os filhos. Tudo foi feito para os filhos. Quem possui tudo é os filhos, não os servos. Que estariam dispostos e se sentiriam honrados de dar a própria vida por seu amor. Então eu me sentia toda imersa no eterno Fiat, e meu amado Jesus acrescentou: minha filha, em minha vontade, todos os atos são feitos na plenitude da luz. Portanto, são atos cheios de todos os bens. Estes atos são atos completos, de maneira que nada deve faltar, e são exuberantes, brotam para o bem de todos. Olha, enquanto você e minha vontade chamava a minha Mãe Celestial, aos anjos e santos a me amar, assim sentia repetir em você o amor da minha mãe, o amor dos anjos, o amor de todo o céu. Enquanto chamavas ao sol, ao céu, às estrelas, ao mar e a todas as coisas criadas em torno de mim para me dar o amor, a glória de minhas obras, assim me sentia repetir em ti o que eu tinha feito ao criar o sol, o céu, as estrelas, o mar e todo o amor que eu coloquei fora de toda a criação. Assim que a alma que vive em minha divina vontade é a repetidora de meus atos, que situando-os me dá o que lhe dei. Oh, como o seu Jesus goza ao ver-se dar pela pequenez da criatura as honras, o amor, a glória de seus mesmos atos plenos, completos e exuberantes. Então, o que foi explicado na escola sobre essa parte do trecho é aquele exemplo, né, como é feito o ato na divina vontade, aquele exemplo de sim, lembrei.
foi assim, né? Tava falando do amor livre e não forçado, né? Aí Jesus deu o exemplo de, imagina um adolescente que faz tudo, que faz tudo pelo, deixa eu ver se eu lembro. Ai, meu Deus. Que faz tudo com com interesse. Ela pode até fazer coisas boas para a mãe, né, para a mãe, para o pai, faz coisas boas. Estuda, trabalha em casa, faz tudo, mas tem um interesse. Então não é uma coisa assim livre, um amor livre pelo pai e pela mãe. Não é pelo pai, pela mãe, por amor. Tem um interesse. Mas aí pode ser que tenha, né, que um filho faça as coisas por um interesse, por um temor, que tem que obedecer o pai, porque é meu pai, tem que obedecer, não tem outra opção, tem que respeitar. E não é livremente. Aí, nesse exemplo, né, que foi dado, se essa pessoa vive na divina vontade, é uma pessoa que vive na divina vontade, não tem interesse, isso que Jesus está falando, né, do amor livre, não forçado, não tem interesse, você faz porque você ama mesmo. E aí explicou, né, o ato na divina vontade é totalmente livre do humano, livre do humano. Como se fosse, é o exemplo que foi dado, né, pensa que essa pessoa está na escola, e aí, eu não sei repetir tudo que estava que foi falado, né? Mas assim, o principal, né? A luz principal que foi falado, que eu entendi. O ato na divina vontade, que Deus estava explicando no exemplo que foi dado na escola da divina vontade. O ato na divina vontade, ele é livre do humano, que Jesus falou que minha vontade, o ato na divina vontade é feito na plenitude da luz. O que é na plenitude da luz? Não tem o ser humano. O que o humano é cheio de coisa, cheio de coisa. É o exemplo que foi dado. Você está na escola e alguém derrama água no seu pé. Uma pessoa, como seria esse ato na divina vontade? Alguém derrama água no seu pé, você vai lá e limpa. E não pensa mais nada, só limpa. Só limpa. Você está na sala de aula, alguém derrama água no seu pé. E às vezes é porque quis mesmo. Você vai lá e limpa. Você tem que faz o que tem, você corresponde ao que tem que ser feito. Você vai lá no banheiro, pega um papel toalha e limpa o chão. E você não fica cheio de, nossa, mas por que fulano fez isso comigo? Ela não gosta de mim. Foi para me implicar. Foi isso, foi aquilo. E você vai, ou então você não quer fazer. Não quero fazer, porque ela derramou, então ela que limpe, não sei o que. Fica cheio de coisa, o humano faz a gente pensar 1 milhão de coisas que não existe muitas vezes. Aí às vezes a pessoa fala, nossa, mas você viu, né? Ela derramou no seu pé a água porque ela quis, porque ela não gosta de você. Não, tudo bem. Se é um ato da divina vontade, uma pessoa que vive na divina vontade, um filho da divina vontade, tudo bem, não tem problema. Se ela não gosta de mim, eu rezo por ela. Que pena, né? Você fica sentindo dor porque a pessoa não gosta de você e ela tá pecando. É nesse grau, assim, né? De você amar todo mundo. Se a pessoa não gosta de você e te persegue, não sei, você ainda reza pela pessoa e quer o bem. Você ama todo mundo, perdoa. Eu perdoo, não tem problema. Eu perdoo. Às vezes acontece nesse tipo de coisa, às vezes a pessoa derrama água em você sem querer. E se é no humano, a gente fica com raiva da pessoa, mesmo sabendo que foi sem querer. Inventa tanta coisa, o humano inventa tanta coisa. Então, o ato na divina vontade é livre dessas coisas. Por que é livre? Por que alguém derrama água em você? Você sabe que foi sem querer ou por querer, não sei, você só vai lá e limpa e não fica guardando nada, chateada com a pessoa,
Como que acontece isso? Porque você está cheia da luz, você está cheia de Deus, que é o que foi explicado, né? Você está cheia de Deus. Você pensa em Deus, você vê Deus naquela situação. Você não vê a pessoa humana, só tá você e Deus na terra. Tudo que acontece, você vê a vontade de Deus. Ah, foi Deus que permitiu. Foi Deus que permitiu. E tem um propósito. Aí você olha para Ele. Para Ele. Para entender o propósito daquela situação. E as pessoas desaparecem. Mas você tá vendo as pessoas, mas elas desaparecem como se desaparecessem. Porque tudo que acontece, você só vê a vontade divina. Tudo. Mas foi a pessoa com a vontade humana dela que derramou, você esquece. Quem criou a pessoa, quem deu uma vontade livre para ela, não foi Deus? Então você olha para isso. Foi Deus que criou essa pessoa com uma vontade livre e colocou ela na minha vida e cruzou ela no meu caminho aqui e ela derramou água em mim. Ou café, ou que sei lá o quê. E Deus que permitiu. Então você pensa nele e se anula por causa dele. E perdoa por causa dele. E olha que é a vontade dele. E a outra pessoa você não considera. Mas como que acontece? É desse jeito. Quem vive na divina vontade é assim. Não vê o humano. Nem o seu, você se anula desses pensamentos de ficar com raiva, de ficar chateada, de ficar pensando um monte de coisa. E também o outro. E também o humano da pessoa. E só vê a vontade divina. Só resta a vontade divina. Você fica numa bolha. Num planeta só você e Deus. Igual lá o Pequeno Príncipe. Um planeta lá que só tem ele e a flor lá. Aquela florzinha que ele se apaixona. Ele não vê mais nada. Só tá eles dois lá. Você tá no planeta Terra, mas é como se você estivesse num planeta que só tá você e Deus. Mas você vive na Terra e não vive assim, sem saber o que está acontecendo na Terra e sem fazer as coisas da Terra, não faz tudinho, mas você só vê Deus. É como se existisse só você e Deus. Porque a vontade divina, ela está oculta na criação. E ela também está nas pessoas, mesmo que elas não vivam na vontade divina, mas Deus é que é a fonte da vida de todo mundo. Então é como se você tirasse o véu, assim, e não visse mais a criação. Você vê a vontade divina. Você vê o sol, olha pro sol, é a vontade divina. Toda a criação. O ar que você está respirando é a vontade divina. E as pessoas também. Deus está permitindo. Ah, mas elas fazem o mal, Deus está permitindo. E tem um propósito. E aí tem toda a redenção, tem tudo que Jesus fez. E a gente só vê a vontade divina. Então o ato divino, por isso que ele fala que são feitos na plenitude da luz. Você olha a luz, você só olha o que Deus quer, o propósito dele, a vontade dele em tudo o que você faz. São atos cheios de todos os bens, estes são atos completos, de maneira que nada deve faltar. E são exuberantes, brotam para o bem de todos. E aí o que foi explicado também, né, na escola. O ato em si que a gente faz na vontade divina já é um bem. A gente não fica assim muito, eu tô fazendo a comida aqui, em nome de todos. E nesse exato momento que eu estou servindo minha família, todas as famílias estão recebendo o amor que eu estou dando aqui para minha família. E fica pensando nisso, nesse ato que está fazendo, rezando e oferecendo um monte de coisa. Não, a gente faz a comida, porque tem que ser, porque é a ordem, porque é seu ofício, porque faz a comida, faz tudo que tiver que fazer. E esse ato em si já é um bem, você não fica querendo, tipo assim, todo mundo faz comida, né? Todo mundo não, mas um monte de gente faz comida. Então você não tá fazendo nada diferente, você tá fazendo o que todo mundo faz, fazer comida. Mas você faz na divina vontade. Mas fazer esse ato na divina vontade não é porque você
fica colocando ali um monte de coisa, de intenção, porque aquele ato é na divina vontade. Não é assim, já está na divina vontade, você já está, você já tem a intenção, você já vai até Deus livremente, entrega a sua vontade para Ele, quer a vontade dele, já sabe, consciente que é Deus que está agindo através das suas mãos. E você faz a comida conversando com Deus, outras coisas, que não tem nada a ver com a comida. E ouvindo Ele, e falando com Ele, ou às vezes só ali livre, com a cabeça vazia, para Ele falar se quiser. Mas o ato em si de fazer já é o bem, já é o ato, já. Assim, né? Foi uma das coisas também que ele falou. Então é isso, é muito lindo, foi muito lindo esse trecho. Muito lindo tudo que Jesus falou. Então, por enquanto é isso. Amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós, amém. Lembrei que falou assim, derramou a água, né, deu aquele exemplo e a pessoa fica cheia de coisa. Aí veio na hora, eu lembrei de uma mulher, uma colega minha me contou. Gente, pra você ver que o humano, que falou, né, o ato divino é livre dessas coisas humanas, desses sentimentos, desses pensamentos, essas coisas. E você só faz lá, limpa. E se a pessoa sujou sua roupa, você vai lá e troca. E se tiver que corrigir, a pessoa também se corrige. Né? Ó, fulano, presta. Se tiver que corrigir, se for a vontade de Deus, se for a ordem, em cada situação ele vai falar. Você corrige, não tem problema, você não fica deixando de corrigir as pessoas para parecer boazinha para elas, para ter o amor delas, o apreço delas, o elogio delas e o amor, o carinho delas. Não, você faz o que tem que ser feito, sem pensar em nada. Sem ficar com esses cálculos humanos. Aí eu lembrei um exemplo, uma colega me contando que a tia dela é idosa, mas mesmo assim, ela ficou sem filhos, filho tudo casou, saiu, ela fica morando na casa das pessoas, assim. E ela tava passando uma temporada na casa de uma das filhas, que é casada. E o marido dessa filha ficava conversando com ela, conversando, assim, dando atenção para ela, conversando com ela. E um dia estava tomando café e ele derramou café nela sem querer. E ela já estava implicada com ele, que ela fica inventando um monte de coisa na cabeça dela. Ela me contou várias histórias dessa mulher. Então ela fala assim, ela inventa umas coisas na cabeça dela. Que a pessoa não gosta dela, que a pessoa tá perseguindo ela, que a pessoa tá assim, tá assada. E ela colocou na cabeça que o marido da filha dela tava perseguindo ela, ficava muito conversando com ela e tudo. E aí, pra ela foi a gota d'água esse negócio dele ter derramado o café nela, que foi até sem querer. E ela falou, não, ele fez porque quis, ele derramou em mim. Tipo, ele jogou nela, tipo assim. E por causa disso, ela saiu da casa da filha. Foi embora. Foi embora, falou que não ia ficar lá mais, que não aguentava mais aquela. Foi embora. Foi pra casa de outra pessoa e lá também arrumou confusão. Foi pra casa de outra, arrumou confusão. E todo lado que ela vai, ela arruma uma confusão com a pessoa. Na casa da minha colega, foi tão absurdo que ela pensou que eu fiquei assim, meu Deus. A minha colega tem um filho de 16 anos, 18, 16 anos. O menino ama sair, jogar bola. Depois que ela foi pra lá, ele ficou só lá com ela, pra cuidar dela, pra ajudar ela, porque ela não enxerga direito. E ele dava almoço pra ela, deixava de sair pra poder fazer companhia pra ela. Ela implicou com o menino, que não sei o que, começou a falar mal do menino. E a minha colega falou, nossa, eu fiquei tão assim, porque meu filho se sacrificando. E ela, o humano inventa umas coisas assim. Então, o ato na divina vontade, ele não tem isso, ele é cheio de luz, de bem, tira essas coisas, e anula essas coisas, sai desse humano, sai desse ambiente de trevas. Amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós, amém.